É, pessoal, tem gente que onde vai pensa que tá no Brasil. Bolsonaro cancela sua coletiva lá em Davos. Tinha uma coletiva com os jornalistas, ele simplesmente cancelou, disse que estava indisposto. E aí o pessoal de Davos, os organizadores do evento, os caras disseram que ninguém nunca faltou dessa forma, que ninguém tratou assim uma falta de responsabilidade e de compromisso. Levando o nome de quem? Levando o nome do Brasil, o seu e o meu. Tá lá, os brasileiros irresponsáveis, falta de compromisso. Foi exatamente isso que aconteceu. Peraí, você não tá entendendo não, né? Você não sabe o que é esse encontro mundial. Pronto, é um encontro todo ano que as pessoas, esses intelectuais, os líderes de empresa, eles se reúnem junto com políticos, chefes de estados, eles se reúnem para debater os principais problemas causados pela globalização, pelo capitalismo, pelo desenvolvimento. E aí vão falar de quê? Vão falar de meio ambiente, vão falar de serviço para a população, vão falar de saúde. Tudo isso é debatido. O nosso presidente foi lá para debater e hoje ele tinha essa coletiva e simplesmente ele não foi, não estava afim, e nem foi nenhum dos ministros também. Ficou lá a plaquinha do Paulo Guedes, ministro da Economia, do Sérgio Moro também, o da Justiça, não foi, e não foi também o Evaristo Araújo, também não foi, que era o das relações internacionais aí, também não foi. E virou piada, o pessoal ficou assim, poxa cara, como é que pode um negócio desse? Isso sem falar que um dia atrás, o cara vai lá pra fazer a sua apresentação, falar do seu próprio país, e ele fica lá, gaguejando, procurando aqueles teleprompter, que são aquelas televisãozinhas que vem a pesca. Tem a pesca passando e ele ficava olhando para um lado, dava uma respiração, olhava pro outro, dava outra respiração, olhava pro outro, e ficava nisso, lendo. Quando ele olhava para um lado e pro outro, pessoal, isso é lendo o que aparece nas telinhas, nas televisãozinhas, que é chamado de teleprompter. Tava aparecendo um aluno de primeiro ano aí das séries iniciais querendo ler um ditado, respirava e tentava falar. Confesso que estou emocionado. Esta é a primeira viagem internacional que realizo. E o mais interessante é quando ele falava, a boca entortava. Você sabe o que na análise comportamental isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa está falando algo que ela não acredita ou que ela não concorda. Você já viu? Você já falou com alguém que a pessoa, você está falando com ela, ela está fazendo assim com a boca? É exatamente o que ele fez. E aí o bichinho, vendo que queria aproveitar o máximo de tempo possível, quer dizer, enrolar o máximo de tempo possível, ele vai e fala, eu trouxe aqui meu ministro da Justiça, Sérgio Moro. Aqui entre nós, meu ministro da Justiça, Sérgio Moro. Esperando palmas. E aí, ó. Não teve palma nenhuma, não tá no Brasil não, bebê. Você tá no Brasil não, bebê. Que tem aí um povinho alienado. Falou, tá mais não, bebê. Nos outros países a coisa é séria, não é brincadeira não. Não tem negócio de fake news nem historinha não, são pessoas formadas, é outra cultura, é outra educação. Aí ele vai falar do combate à lavagem de dinheiro, corrupção. O homem certo para o combate à corrupção e para o combate à lavagem de dinheiro. Combate à lavagem de dinheiro de qualquer pessoa, menos do Queiroz, menos combate do amigo Onyx, do Caixa 2 e outros aí que eu não preciso falar, né? Que também estão enrolados aí com a laranja, né? Aí vai falar de meio ambiente. E nós protegemos o meio ambiente. Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Nem outro país do mundo tem tantas florestas como nós. Vocês protestam, se preocupam com o meio ambiente? Você já pegou um Brasil que se preocupava com o meio ambiente. Ele é assim, é um país que se preocupa, mas a partir de agora eu não sei. O ministro do meio ambiente que foi escolhido, rapaz. Eu tenho medo dos coitados dos ambientes depois desse ministro. Vamos diminuir a carga tributária, simplificar as normas, facilitando a vida de quem deseja produzir. Vamos cortar os impostos. Imposto de quem? Vai cortar imposto do rico, porque o pobre vai continuar com imposto, ó, lá em cima. Você que votou, seu imposto continua em cima, mas dos ricos, saia dessa ideia de que ser empresário no Brasil é ruim. Isso é mentira. É ruim empresários incompetentes. Aí é ruim, mas é mentira, porque aqui a gente tem mão de obra barata, aqui a gente tem um espaço que você pode colocar a sua empresa onde quiser, em qualquer clima. Nós temos aí cerrado, nós temos aí clima temperado, nós temos aí clima tropical, você que escolhe.
E aí, meninos, os jornais internacionais, ó, tacaram o pau. O El País, na Espanha, Alice González falou que ele foi totalmente superficial. Falou apenas 6 minutinhos e nada com coisa nenhuma. E o jornal britânico The Guardian falou que a sua presença nesse encontro foi ofuscada. Ofuscada pelas coisas do filho dele aqui no Brasil. De lavagem de dinheiro, de estar relacionado com grupos de extermínios. Isso aí foi o The Guardian que falou. Falado pelo jornalista Tom Phillips. Como é que a pessoa vai para um encontro internacional de economia para falar do seu país e fala tão gelado, tão pausado, não fala com emoção do seu país, não tem conhecimento, não sabe falar que o seu país é um país que tem uma grande riqueza, exploração de minerais, esses minerais podem ser metálicos ou não metálicos, que tem a maior fronteira agrícola para ser explorado ainda no planeta, que no mesmo dia pode produzir culturas de latitudes temperadas como trigo, centeia e cevada, cultura de clima tropical como milho e feijão e cultura do cerrado como a soja. Quer dizer, num dia você pode estar colhendo de um lado milho, de um lado soja, de um lado cevada, tudo isso num dia só, num único país. Um país que é autossuficiente em petróleo, que tem a matriz energética mais limpa e mais barata do planeta, que sempre correu atrás de cuidar da natureza, de cuidar do meio ambiente. Quando teve a crise do petróleo nos anos 90, a gente saiu na frente aí com a pesquisa com etanol, de carro flex, que a gente tem pesquisas aí com biodiesel, mas que o próprio governo, agora a partir de Temer, começou a cortar as verbas para pesquisa, principalmente pesquisa com biodiesel, que tem 17% da água doce potável do planeta Terra, que tem 8.500 quilômetros de costa, então aí para fazer portos, exportar, para poder importar, para desenvolver meu comércio, para desenvolver a indústria. E aí, meu amigo, você faz um fórum com pesquinha, com ponto de ouvido, teleprompter, não sabe falar isso que um aluno de 9º ano do fundamental sabe falar e fala com muito amor. E aí a gente passa essa vergonha, uma vergonha de uma pessoa que não está preparada. É um presidente que não está preparado, não está preparado para falar de economia, para falar do próprio país, para falar de desenvolvimento. E aí a gente passa essa vergonha internacional com a blusa do Brasil.